Bom dia, vamos dar início. Mais um minutinho. Bom dia. Oi, meu amor. Tô esperando minha convidada também entrar para dar início. Vamos aguardar. Obrigada. Bom dia, Gisele. Tudo bem? Bom dia, obrigada. Esperar minha convidada, ainda não chegou. Vou começar. Também tá muito em ponto, né? As pessoas levam um pouquinho de tempo para entrar também. Estão me ouvindo? Alguém pode me dizer aí se está me ouvindo? Obrigada. Obrigada, Gisele. Eu falo um pouco baixo, vou tentar falar mais alto também. Pietro, bom dia. Seja bem-vindo. Vou dar início, enquanto isso eu vou falando do assunto enquanto a convidada chega. Que a live vai ficar gravada, então já posso dar início. Vai vir muito barulho aí. Minha casa fica perto de uma rua muito movimentada. Cadê Silmara? Então vamos iniciar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem for assistir nesses horários, então eu dou esses cumprimentos, tá? Vou dar início, eu tô nervosa, é a primeira live. Mas vamos lá, um assunto muito importante. Eu me apresentei nessa semana, na terça-feira eu mandei uma live, eu falando sobre como um estágio que eu entrei de pré-depressão por causa da perda do meu pai. Então eu fiquei muito abalada e esses dias tinha uma reportagem, a Veja fez uma reportagem em janeiro, dia 23 de janeiro, sobre bagunça, que é o tema, né? Bagunça, uma relação de bagunça com a depressão.
Não cheguei a um estágio tão forte de depressão, né? Porque eu nunca tive isso. Mas seja bem-vinda, Silmara. Silmara chegou, daqui a pouquinho te chamo, meu bem. E essa reportagem da Veja me chamou muito a atenção, porque ela fala, se eu vou passar para vocês aqui no final da live, o número da edição dessa Veja, quem quiser conferir, olhar lá. Então ela tem toda uma relação daquilo que a proposta que eu quero passar para as pessoas sobre a organização. Deixando bem claro que é um assunto para a gente debater. Hoje eu vou debater junto com a minha colega Silmara. Ela é uma terapeuta, ela é emocional, então ela vai me ajudar bastante nesse assunto. Ela está fazendo um estudo desse caso, ela é terapeuta, né? A nossa futura terapeuta aí. E é um assunto para ser debatido, que tem que ser falado, e eu quero deixar bem claro que não é um assunto da qual a gente está procurando uma cura, uma resposta, porque cada caso é um caso. Eu estou contando o meu caso e pode ser, o meu caso eu creio que não é o único, aquilo que eu passei, né? Porque a depressão, ela tem várias coisas assim que acontecem com a pessoa, não é só é um caso isolado, né? Então aí eu convidei a Silmara para falar desse assunto, para a gente estar debatendo. Eu falei com ela aceitou de surpresa também. Eu imaginei que fosse de surpresa essa live, eu não tenho como ficar planejando o tempo todo e depois eu fico com medo de não acontecer. Então eu gosto de pegar e fazer. Aquele ditado assim, se for para fazer, pega e faz, e vai com medo mesmo, mas faz, né? Então vou chamar ela aqui. Eu não sei por onde chama aqui, acho que é isso. Silmar, Dia, tudo bem? obrigada, tá? Para a gente conversar sobre isso, chega mais para frente. Tudo bem? Vamos começar. Tudo bem, e você? Graças a Obrigada pelo Deus. convite, né? Ah, menina, foi um prazer. Um prazer. Isso mesmo. Eu comecei, a gente já estava começando, já que vai ficar gravado, então a gente já vai dando início enquanto as pessoas estão chegando devagar, né? E E aí iniciei, você entrou um minutinho depois, falando que a gente vai debater sobre o assunto que me chamou a atenção da revista Veja, mandei para você a reportagem, né? sim, é verdade. E é uma coisa que aconteceu comigo e quero conversar sobre isso, dizer o tanto que a organização me ajudou, que eu acredito que eu não seja o único caso, mas também o que eu passei também não é um caso isolado também, né? Eu Verdade. acho que a depressão, ela tem vários fatores, eu acredito que seja assim, né? Você que está estudando aí sabe. Tem muitos outros fatores. O meu foi por causa do luto que eu passei. Eu acredito que ainda estou, mas eu estou superando. Estou conseguindo e eu precisava de alguma coisa para me distrair. Não estava legal, eu percebi isso. Não é muito, eu ouvi falar que não é muita gente que percebe isso, que está passando por esse momento e que precisa sair. Então eu Sim. percebi e eu queria sair dessa. Eu não estava ficando legal para mim. Então eu resolvi ir atrás de alguma coisa. E aí eu achei a organização que me deixou acalmar mais da situação que eu estava também. Pode falar. Assim, bom dia, meninas. Bom dia, Giane. Eu estou estudando terapia emocional e comportamental. Amiga, eu estou procurando um filtrozinho aqui, pode ser? Não, É um...
Eu não tô com filtro, viu? Não tem como. Coloquei, eu fiquei esquisito, porque a boca é grande, né? Eu falei, se eu vou colocar filtro, a boca vai ficar desse tamanho. Então vai sem filtro mesmo. Coloquei só um blushzinho pra dar uma É, corada. maquiagem básica, mas eu adoro um filtrozinho, ajuda. Então, Ajuda, ajuda. ajuda. Eu, eu estou sem meu notebook aqui, que eu estou de mudança, né? Deixei umas coisas lá em São Paulo ainda. Então, foi sim uma live de surpresa. E eu dei uma atualizada rápida, né, para poder dividir com vocês o que eu estou estudando. Eu estou na reta final do curso e aprendi muita coisa com a TRG, que é uma terapia de reprocessamento generativo. Sobre a pressão, né, sobre a depressão, na verdade, a Organização Mundial da Saúde, para que, por exemplo, a cartilha, onde tem os sintomas das doenças, né? O CID, o famoso CID. Ali, normalmente, eles colocam o nome das doenças. Então, quando tem um Uhum. nome, tem uma classificação, é porque é uma doença que tem um sintoma orgânico, eu até anotei aqui. Um sintoma, uma doença para ser classificada, ela precisa ter uma alteração fisiológica e orgânica. Então, por exemplo, se você está com uma infecção, o que aparece? A febre. Então, tem ali a classificação da doença. Então, tem a medicação própria para aquela doença. Mas quando se trata de depressão, como nós podemos classificar a depressão? Ela aparece na pessoa algum sintoma fisiológico? Ou no organismo, como a febre, por exemplo? Né? Ou com uma dor. Não, é uma doença silenciosa e a pessoa às vezes nem percebe que tem, como você falou, né? Então, quando se reúne lá a junta médica, sabe aqueles famosos congressos de medicina? É a mesma coisa na área da psicologia, né? Então, tem os congressos. E aí, eles vão se juntar para descobrir, né, com as pessoas novas doenças, os sintomas e tudo mais. Só que a depressão, ela é tratada como uma doença, de acordo com o CID. Só que pela Organização Mundial da Saúde, para que seja um CID, uma doença classificada, ela precisa haver uma alteração física orgânica. E ela é uma doença silenciosa. Então, é tratada como uma doença, só que ela não tem sintoma. E aí, o que eu estou aprendendo, né? Que a TRG, as doenças são assim, por exemplo, quando você sofre vários pequenos traumas durante a sua vida toda, então você tem várias decepções, vários pequenos traumas. Seu inconsciente, ele vai registrando tudo, né? Ele registra tudo. Se a sua mente consciente registra 100%, o seu inconsciente, ele registra 400%. Então, tem coisas registradas no nosso inconsciente que nós, na nossa sã consciência, a gente nem lembra, nem sabe que está lá dentro registrado. Só que a gente desenvolve, às vezes, coisas no nosso corpo, por exemplo, a insônia, né? Isso. São consequências de coisas que você viveu e sofreu e que seu inconsciente registrou. Então, você tem insônia, você tem falta de apetite, você fica em pânico com determinadas situações, você tem medo de falar em público. Então, são coisas que você vem vivendo e sofrendo ao longo da sua vida. Então, são pequenos traumas. A depressão, na verdade, o que, que ela é? É o excesso de pressão que você sofreu ao longo da vida. Então, às vezes, só para concluir, que o assunto aqui é a organização, mas tem a ver, né? Porque se você não está bem, você está deprimida, você não quer nem sair da cama. Você não quer sair da cama, você quer ficar no quarto escuro, você não quer comer, você não dorme, você não vive.
E aí, o que acontece? A depressão é o excesso de pressão acumulada no seu inconsciente, no seu psiquismo. E aí, às vezes, você vem sofrendo várias pequenas pancadas. Vamos supor que a depressão ou os traumas fossem pancadas que você sofresse no corpo. Você leva uma pancada no braço, ela aí dá aquela dor. Aí ela vai passando, né? Você vai aguentando, ela vai passando. Só que se você levar uma outra pancada em cima daquela, não vai ser uma dor dobrada. Ela vai se potencializar. Vai ser 100 vezes mais. Entendeu? Por exemplo, se você chuta com o seu dedinho uma quina do móvel, não vai dar uma dor absurda? Aí você vai esperar essa dor passar. Você vai ficar ali chorando, encolhida, esperando passar. Mas você imagina se você bater o dedinho 2 vezes, quase que na mesma hora, no móvel. A sua dor não vai ser dobrada, não é? Ela vai multiplicar, ela vai virar 100 vezes mais. Você vai enlouquecer. Isso acontece no nosso psiquismo. Pequenos traumas, só que eles às vezes não são curados. Você leva um trauma, uma decepção, uma pancada ali emocional, já vem outra, já vem outra, já vem outra, você não consegue se recuperar. E às vezes por uma simples questão, que nem no seu caso foi o luto. Para outras pessoas é uma decepção amorosa. Para outros é um problema com o filho. Aí é a gota d'água. É. Então, o excesso de pressão acumulada na mente da pessoa gera depressão. Deu para entender? É, Então, exatamente. o que incumbe uma Você falou pessoa isso. com a depressão? O excesso de pressão. O excesso, é mesmo. É igual no meu caso, pelo fato do meu pai, eu gosto muito dele. Eu não sei se eu falo gostado, eu gosto dele, ele é tudo para mim. Então, e se excedeu a ponto de a gente tem que passar por isso, né? O luto na vida a gente tem que passar, mas a partir do momento que ele excede e ele atrapalha o seu dia a dia, tem que procurar ajuda, né? No caso, eu procurei me ajudar, eu errei, eu não aconselho ninguém ficar nessa sozinho, não aconselho, tá? Não estou aqui para aconselhar isso, mas tem que procurar ajuda a partir do momento que você vê que está excedendo e está atrapalhando a sua vida e a vida de outras pessoas também que estão na sua vida. Porque eu trabalho como professora de educação infantil e uma pessoa chegou para mim e falou, olha, você não está rendendo no trabalho. E são bebês que eu mexo. Eu me dou com bebês, entendeu? Então, é um cuidado muito dobrado, tá? E eu precisava sair dessa para poder estar ajudando as minhas outras colegas também. Aí eu já sou calma, para falar a verdade, eu já sou calma mesmo. Então, aí elas ficaram confusas, Jane está calma ou Jane está deprimida? Qual dos dois? Então, uma chegou para mim e perguntou, e eu falei, não, eu estou agora nesse estágio, estou deprimida. Na época, no começo do ano passado, quando eu abri os olhos, eu comecei a correr atrás. Agora eu sou mais calma ainda. E com a organização eu fiquei mais calma ainda. Então elas ficam meio na dúvida ainda. Chega perguntando, tudo bem? Eu falo assim, não, eu estou bem. Mas é porque eu criei um estágio de calmaria também. Eu tento buscar isso para mim o tempo todo. Esse estágio de calmaria para não passar o que eu passei de novo. Porque o assunto que me chamou a atenção, que a gente está conversando, da revista Veja, né, sobre a procura que está sendo grande de pessoas para organizar a casa. Um assunto sobre a organização está um pouco em alta agora. E é isso que eu estou falando, que passar o que eu passei, porque antes de eu entrar na organização,
como personal organizer, após o falecimento do meu pai, a minha casa virou todinha de cabeça para baixo. Eu achava assim, para mim estava inabitável, mas não está tanto assim como também a pessoa que é acumuladora. Não era esse ponto. Eu não sou acumuladora. Eu não gosto de muita coisa em casa também, né? Todo mundo fala assim, nossa, a casa não tem nada. Eu falei, porque eu não gosto de coisas. Eu não gosto de móveis, eu sou assim mesmo. Aí muita gente fala, a pessoa que não tem nada em casa é uma pessoa vazia. A pessoa que tem muita coisa é uma pessoa problemática. Aí eu falei assim, qual tempo eu tô então? A cabeça fica até meio assim. Eu sim me sinto bem com poucas coisas. Até porque eu também sou alérgica, eu tenho rinite, então não preciso ter muita coisa para ficar limpando também. Para dando poeira também. E eu evito também, né? Então, por exemplo, tapete, por exemplo. Eu não tenho tapete em casa, nem posso ter. Me dá alergia, me incomoda. Então, eu não tenho tapete, aquele tapete lindo, maravilhoso, no centro de uma sala. Não tem como eu ter, entendeu? Eu não uso coberta, eu só uso edredom de algodão e por aí vai, né? Então, a procura dessa revista que a gente está debatendo e tudo, ela está sendo grande agora, porque igual eu pensei assim, não sou eu que estou passando por isso sozinha. Então, outras pessoas também passaram por isso também. Algum tipo de trauma, né, muito forte, que pode desencadear. Eu estou dizendo que eu estava com uma pré-depressão, mas eu estava assim, eu estava em estágio deprimido o tempo todo. Porque eu chegava em casa, chegava em casa sexta-feira, eu dormia o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, só ia para a cozinha. Lavava um prato, eu deixava os outros tudo sujo, copo e tudo, só lavava aquilo que eu usava. Naquela hora eu já deixava sujo. Então, eu percebi que, para mim, não chegou a dar bicho, graças a Deus, nem nada, porque eu tenho horror também, né? Mas ficava lá dentro da pia, uma colher, um copo, para mim não me incomodava, mas ficava bastante tempo também. Não deixava... Eu vi alguns casos aqui agora, lendo a revista, que tinha gente que deixava a comida apodrecer em cima do fogão, dentro da geladeira, em cima da mesa, no quarto. Eu já vi casos assim também, entendeu? Entendi. Mas não é o meu caso. Eu acho que acredito que o meu foi bem leve também. E procurei, e como assim essas pessoas aqui que essa revista falou agora, que foi essa reportagem que foi no dia 23 de janeiro deste ano, então ela não falou nada diferente daquilo que eu passava, que eu passei. Então, eu entrei na rede social procurando, eu quero alguma coisa para me ajudar, assim, a querer organizar. E foi aí que eu conheci uma personal organizer, nunca tinha ouvido falar, uma personal organizer, ela falou do modo de olhos brilhando sobre a organização, e eu me interessei e acabei estudando e fazendo a profissão mais para mim. Mas eu pensei assim, por que não passar para outras pessoas também esse método? Porque o que ensina aí nas redes sociais, no YouTube, redes sociais, qualquer coisa, dobras. Eu o tempo todo ensinando dobra, dica, dica, dica. Mas é muito mais do que isso. A organização é muito mais do que isso. Então, ela tem um método, ele tem uma metodologia. Quem faz o curso tem uma metodologia. E a gente não vai ensinar tudo que a gente aprendeu na rede social. Porque é fácil falar assim, olha, isso aí eu vejo na rede social, tem dobra. Mas só que ela ensina, joga ali e acabou. Aprendeu? Tudo bem. Mas cada caso é um caso, cada casa é uma casa, cada ambiente é um ambiente. Verdade. Às vezes você vai chegar, igual eu sempre falo na minha rede, no meu Insta. Não compra organizador, eu aprendi isso no curso, hein? Não compra um organizador sem consultar uma personal organizer, não compra. Que se você comprar, você está acumulando e vai chegar na hora que você vai ficar decepcionado e não vai conseguir organizar da maneira que você quer. Sim. Pode estar perguntando, todo domingo eu tenho uma caixinha de pergunta, de atendimento,
para as pessoas perguntarem, tirarem dúvidas sobre organização. Eu estou disponível nesse dia, né? No domingo eu sempre estou abrindo essa oportunidade que todo mundo está em casa, pode estar vendo, entendeu? E é isso. Eu falar um pouquinho sobre isso. A organização em si, ela não é uma solução para isso. Mas é igual eu sempre estou falando desde o começo. É um caso que eu passei, né? Aí o barulho... Eu li o link É que você assim mesmo, mandou sobre a revista Veja, né? O link que você me né? mandou. Isso. Você observa, né? Lá tem as duas imagens, o cenário todo bagunçado. Quando você olha para um cenário assim, dá uma opressão, né? Uma tristeza, um sentimento ruim, por exemplo. Quem está sofrendo não percebe, porque está vivendo uma tristeza, né? Um problema lá na mente, no inconsciente. Então a pessoa, ela realmente, eu já passei por situação igual a sua, amiga. Quando eu tinha 16 anos, eu perdi meu pai. E eu, sendo filha mais velha, braço direito, né, do meu pai e da minha mãe, eu me vi sozinha, porque meu pai trabalhava à noite, cuidava da gente de dia. E minha mãe trabalhava o dia inteiro em hospital. Então, meu pai trabalhava noite sim, noite não, e passava todos os dias comigo e com meus irmãos. Então, era eu o braço direito dele. Os dois trabalhavam junto em casa, limpando, cozinhando, cuidando dos meninos. E quando eu perdi meu pai aos 16 anos, uma adolescente, aquilo caiu o mundo na minha cabeça. Eu me vi sozinha, minha mãe trabalhando e eu tendo que assumir todo o peso e a responsabilidade pela casa, pelos meus irmãos. E eu também fiquei deprimida. Fiquei em depressão, eu estudava o colegial, né, que hoje é o ensino médio. Na época, nossa, acho que nem existia TRG. Não, jamais. Então, eu também fui diagnosticada pelo CID, né, pelo Conselho da Saúde, como depressão. Fui medicada. A medicação, ela não trata a raiz, digamos que a depressão né? Nós temos um problema, que é a raiz. Então, que desenvolve vários sintomas. Os remédios trata sintomas só, não resolve o problema que é aqui. E como eu falei um pouquinho anterior, a depressão, ela não tem um sintoma, ela não desenvolve um sintoma em você fisiológico ou orgânico. Por exemplo, uma febre, uma reação alérgica. Não, você simplesmente fica triste, 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 não quer levantar, não quer fazer nada. Quem olha para você, às vezes, acha que você está bem ou está normal. Você trabalha, muitas pessoas trabalham com depressão. Outras estudam com depressão. Mas a pessoa fica sempre triste, abatida, né? E aí o que acontece? Eu passei por isso também. Eu fui medicada com medicação de tarja preta, eram 2 caixas, minha mãe só deixou eu tomar uma para não ficar viciada nisso. Mas aquilo só me ajudou naquele momento, para eu não cair na depressão profunda.